Boa noite, Genzo. Todos aqui que vocês estão entrando agora. Eu vou procurar falar um pouquinho mais baixo, né? Até devido ao horário. Eu peço desculpas desde já de estar entrando a essa hora da madrugada para vocês verem o quanto a gente está trabalhando, tá? Só que a notícia é muito importante. A notícia é muito importante e vocês têm que se ligar nela. Então, eu quero agradecer a todos vocês que estão entrando agora. O Geison, tá ainda, não começou, desculpa, Kleber. Exatamente, não tinha começado ainda. Eu vou pegar aqui o meu óculos para ler o que vocês estão falando. Hello, Cida. Bom, boa noite a todos vocês, tá? O objetivo, eu prometo que não vou ser muito longo na live, mas o assunto é muito importante, de extrema importância, mesmo porque tem muitos bolsonaristas que estão preocupados ainda. Eu e Eduardo Boavenuto ligados aqui. Kleber, boa noite a todos vocês. A Mari, vocês vejam assim, olha só, é para se desesperar, a Globo está desesperada. Eu vou passar a informação para vocês, eu falei para vocês, né? Eu estou acompanhando, depois que eu encerrei as lives, eu falei para vocês que eu não tinha ainda visto o que estava acontecendo. Então eu quero passar para vocês, concentrem-se, compartilhem ao máximo tudo que eu vou passar agora para vocês, porque é muito importante. Eu fui para a Globo News e fui entender o que estava acontecendo, o que estava acontecendo aqui em relação aos jornalistas da Globo News, que quando eu fui para lá eu vi que eles estavam tudo com a cara de funeral. Todos que nem barata tonta, sem entender o que estava acontecendo. E muitos de nós preocupados, brabos com o resultado. Veja bem, nós temos que prestar muito atenção ao que aconteceu em Minas Gerais e o que aconteceu na Bahia, mas principalmente o que aconteceu em Minas Gerais. E esta cara de velório da Globo tem dois motivos, e eu vou explicar para vocês. Vocês se lembram daquele diretor do Datafolha, o tal do Mauro Paulino, que agora virou popstar, né, na Globo News principalmente? Pois é, pessoal que está na igreja em jejum, pessoal que está em oração, a oração valeu e nós estamos vivos e vamos ganhar essa eleição e vocês vão entender agora o porquê. A Rede Globo de televisão estava apostando tudo na questão das pesquisas. E o Mauro Paulino, que é ex-diretor do Datafolha e que agora virou figurinha carimbada na Globo News, foi perguntado para ele o que aconteceu que as pesquisas não conseguiram, né, captar o voto do Bolsonaro. E aí ele veio, não, as pesquisas até captaram o voto do Lula com os 48%, em que pese ter dado o IPEC com 52% e o Ibope com 50%, mas e o Datafolha com 50%, estaria mesmo, ele tentando explicar. Mas o que ele não conseguiu explicar e que ele falou não tem explicação, nós vamos tentar ainda entender, é que as pesquisas estavam apontando Bolsonaro com 33% e a gente não conseguiu até agora quantificar esse voto conservador, e aí a Globo tentando explicar que era um voto de extrema direita, que era um voto de direita radical, se era de ultradireita, tentando fazer narrativas. A verdade é que o diretor do Datafolha teve que reconhecer e reconheceu, escuta o que eu estou dizendo para vocês, que eles não conseguem detectar o voto do povo conservador. E aí eu vou dizer para vocês a minha tese. Não posso falar abertamente porque nós sabemos, que nem o Marco Totti colocou e que nem vocês estão colocando aqui. Quando entra hoje um petista aqui, que nem esse que entrou colocando 13, o que eu faço? Eu tiro ele da live. Porque aqui é um local de pessoas conservadoras, que para entender o que está acontecendo. Eu não estou aqui com o objetivo de ficar passando a mão em adorador de ladrão. Eu estou aqui para explicar a política para vocês. Por que esse nervosismo da Globo? Agora vocês vão prestar atenção que é o segundo fator. Primeiro, as pesquisas elas tentaram influenciar os votos. E aí ficou muito claro nas palavras desse tal de Mauro Paulino que eles não conseguem entender as redes sociais e que as redes sociais foram fundamental para o Bolsonaro chegar aonde chegou nesse segundo turno. Primeiro ponto. Segundo ponto, muito mal explicada essa história de Minas Gerais, onde o Zema teve 70% dos votos, 70%, Nicolas Ferreira 1,5 milhão de votos, tá certo? E nós não conseguimos observar esse voto refletido no eleitor de Minas Gerais. Não tem como
o senador Cleitinho do PSC ser eleito, o Zema ser eleito, o Nicolas ser eleito com essa votação esmagadora e Minas Gerais ter os votos a mais para o Lula. Isso tem que ser apurado e investigado, tá certo? Mas veja só a preocupação. Um dia eu ainda vou poder falar livremente aqui, esse dia está muito próximo. Olha a leitura, pessoal. O PL do presidente Bolsonaro fez 8 senadores. No total, agora a bancada do Senado tem 11 senadores do partido do presidente da República. O que isso quer dizer? É a maior bancada do Senado. O PT tem 9 e passou a ter a maior bancada do Senado. Portanto, Rodrigo Pacheco, a partir de 2023, não vai mais conseguir comandar o Senado. E aí vem a questão toda que eu vou passar do desespero. Só um minutinho aqui, pessoal, que tem mais um jumentinho aqui na live e eu tenho que tomar providências porque a essa hora da noite sou eu o único moderador do grupo, tá certo? Então o que acontece para que vocês entendam? O Senado Federal agora, são 81 cadeiras no Senado, e é o Senado Federal quem faz os pesos e contrapesos e está responsável por fiscalizar o Supremo Tribunal Federal. Vocês se lembram da frase do presidente? Eu ganhando a reeleição, muita gente vai ter que se adequar às 4 linhas da Constituição. O presidente, no último debate, ele chamou votos para o Capitão Contar em Mato Grosso do Sul, para o Ricardo Salles, deputado federal em São Paulo. Ele deu o recado. E na última live que o presidente fez, ele também pediu voto aos seus senadores e surtiu efeito. Para que vocês tenham uma ideia, em 3 estados do Nordeste, o presidente fez senadores. Juntando os senadores do União Brasil, que grande parte desses senadores do União Brasil, praticamente todos eles, estão com Bolsonaro. Juntando com os senadores do PL, esta bancada sozinha hoje tem 20 senadores dos 81. Só que ainda tem os senadores, olha só, do PP e tem outros senadores do Republicanos. Portanto, a bancada do Senado Federal hoje é uma bancada extremamente ligada ao presidente Bolsonaro e isso já meteu medo na Globo, vocês vão saber por quê. Além disso, na Câmara dos Deputados Federais, só o partido do presidente, o PL, fez 101 deputados federais. Juntando com PP e republicanos, que fez essa coligação agora para esse primeiro turno das eleições, Bolsonaro já tem 190 deputados do partido dele e dos partidos coligados. Portanto, é a maior bancada na Câmara Federal. A Globo está desesperada, mas não fica aí. Pegando os outros deputados, que seriam os deputados do chamado Centrão, a oposição a Bolsonaro hoje ficou extremamente fragilizada e o Congresso Nacional, não é expressão minha, tá? A expressão é dos jornalistas da própria Rede Globo. O novo Congresso Nacional passou a ser um Congresso conservador de direita. E Bolsonaro, inclusive, tem capacidade de mudar a legislação. Significa o seguinte, pode-se passar uma emenda constitucional alterando a composição do Supremo Tribunal Federal. O que eu estou querendo dizer? Ano que vem sai Rosa Weber e Lewandowski do Supremo Tribunal Federal. Portanto, Bolsonaro reeleito, ele escolhe mais 2 vagas para o Supremo. Isso já daria a Bolsonaro quase 40% do Supremo Tribunal Federal. Mas o Senado, tendo um presidente do Senado vinculado ou ligado ao bolsonarismo, que é o que vai acontecer, Rodrigo Pacheco vai perder a presidência do Senado e a Globo já mostrou isso, e por isso a cara de funeral dos jornalistas da Globo News está uma coisa impressionante.
O que acontece a partir daí? Pessoal, temos 2.446 pessoas on time agora na live, só 1.100 curtidas. Eu peço para vocês, curtam ao máximo essa live. Essa informação é muito importante para vocês entenderem. O Senado Federal tem condições, inclusive, de tirar da gaveta os impeachments de ministros do Supremo Tribunal Federal. Portanto, aquilo que a gente vinha pleiteando desde o começo, para que o povo brasileiro prestasse atenção e votasse em senadores ligados ao presidente Bolsonaro, eu vou falar aqui alguns nomes: Tereza Cristina, ministra do presidente, eleita em Mato Grosso do Sul; Damares Alves, ministra do presidente, eleita pelo Distrito Federal; General Mourão, eleito pelo Rio Grande do Sul; o próprio Moro, que foi ministro do presidente, se desgastou com ele, mas depois precisou falar do presidente para ser eleito no Paraná, eleito pelo Paraná; Cleitinho em Minas Gerais, eleito também; o senador Magno Malta voltou para o Senado Federal. Portanto, uma bancada muito robusta no Senado, e na Câmara dos Deputados, uma bancada extremamente robusta. Isso está levando os jornalistas da Globo News ao desespero, porque daqui 3 dias vence a concessão da Globo. E a Globo tem que quitar as suas dívidas, que são bilionárias, junto ao governo federal. Esta bancada do Congresso, que vai estar eleita agora para o final do ano, é ela que vai votar no ano que vem, em fevereiro, a permanência ou não da Rede Globo no ar. E aí, até as emendas constitucionais poderão ser votadas, inclusive alterando a composição do Supremo Tribunal Federal. Portanto, vocês que vêm aqui falando, olha, tal, eu também concordo com todos vocês. Muito estranha essa eleição em Minas Gerais, principalmente em Minas, mas também em alguns estados do Nordeste. Muito estranho. Só que nós temos alguns fatores. Capitão Contar vai para o segundo turno, ele que é do PRTB, e Bolsonaro pediu o voto para ele em pleno debate da Globo, que tinha 60 milhões de pessoas assistindo. O povo de Mato Grosso do Sul ouviu, atendeu ao pedido do presidente, e Capitão Contar chegou na frente, ele que estava em 4º lugar 2 dias antes. As pesquisas davam ele em 4º. E aqui o Senado em São Paulo, que ganhou o Marcos Pontes com uma votação esmagadora, com mais de 50% dos votos. E aí, aqui as pesquisas diziam que quem ia ser o senador seria o ex-governador, o Márcio França. Então, as pesquisas ficaram desmoralizadas, a Rede Globo ficou desmoralizada, isso abalou muito a moral dos jornalistas da Globo, que estão cabisbaixos, não sabem o que fazer, e aí eles estão divididos entre aquela Flávia lá, que é lulista roxa, né? E alguns como Merval Pereira, como Camarote, todos eles cabisbaixos, porque eles tentam falar, dar uma narrativa, não, mas falta só 1,5% para o Lula ganhar. Não é verdade. Primeiro porque agora o Zema entra no segundo turno e já disse que ele não apoia o PT. Segundo, vão investigar, e o presidente Bolsonaro falou que as Forças Armadas, ele está aguardando o parecer das Forças Armadas. Com relação aos Osmar Aziz, ele ganhou por 1,5% dos votos o Senado e voltou ao Senado. O Alcolumbre, queira ou não queira, ele tem lá uma participação muito grande do Bolsonaro na eleição do Amapá. Porque a outra opção era do MDB, que era, esqueci agora, se não me engano, a esposa do prefeito de Macapá. Se tiver alguém aqui do Amapá, eu acho que era Furlan, né? A mulher do Furlan, que é o prefeito de Macapá, era uma alternativa muito pior. Então, gente, nós temos que prestar muita atenção agora. O presidente deixou bem claro, a Globo queria porque queria colocar na boca do presidente da República esta palavra que vocês estão falando, como o André colocou aqui, o André Barbosa vem colocando aqui. Eu não posso falar aqui no canal. Esta é a democracia que eles acham que nós estamos vivendo, tá certo? Eu não posso falar. Agora, o desespero dos jornalistas da Rede Globo já indicam tudo isso que eu falei para vocês, tá certo? Então, gente, vamos agora dormir em paz, porque essa notícia que eu trouxe é muito importante, tá? A composição, com um detalhe,
com detalhe que os jornalistas da Globo News atentaram. Esta composição do Congresso, até numa eventual vitória do Lula, seja com essa palavra FRAUDE que vocês estão usando, até numa eventual FRAUDE, né, pode haver um impeachment do ladrão dos 9 dedos, né, no eventual congresso como esse. Então, o que eu estou dizendo para vocês é o seguinte: não desistam do Brasil. Essa história somente da gente ficar gritando, ouve, o presidente está lá e ele está atento, as Forças Armadas estão atentas e agora a discussão vai ser outra. Então, eles estavam preparando tudo para fazer essa FRAUDE, tá certo? É o que eles queriam fazer agora no primeiro turno e não conseguiram. Portanto, a gente já está de olho, o presidente já sabe de tudo que está acontecendo, o presidente Bolsonaro está muito atento em tudo o que está acontecendo. Beleza, pessoal? Então, compartilhem ao máximo, deixem aqui o seu like, é o que eu falei. Quem está chegando agora, temos 3.000 pessoas agora on time na live, tá certo? 2.174 likes só. Então, você que está aqui, senta o dedo no like, compartilhem ao máximo essa informação. Eu vou resumir novamente para vocês, porque muita gente está chegando agora. A Globo está em pânico e desesperada. Chamaram o ex-diretor do Datafolha para perguntar, e aí o que aconteceu? Ele falou que ele não sabe responder. Que os institutos de pesquisa conseguiram, né, acertar o resultado do ladrão de 9 dedos com 48%. Mentira, porque o IPEC deu que teria 52% dos votos válidos e o Datafolha disse que teria 50% dos votos válidos. E aquilo que eu falei, vamos usar o negócio da margem de erro. Só que o Bolsonaro, o IPEC deu que teria 33%. E o presidente Bolsonaro apareceu com 10 pontos a mais do que o IPEC estava dando. Então, qual foi a estratégia da Rede Globo e desses institutos de pesquisa? Lembrando que foi a Globo quem pagou por essa pesquisa, está lá no TSE. Qual foi a artimanha deles? Nós vamos ficar bastante nisso daqui, nós vamos bater bastante nisso aqui. O Francisco Aguiar me mandou uma mensagem aqui que é muito importante. Isso é a guerra espiritual e nós temos que estar preparados para ela. Muito boa a sua frase. E aí o que aconteceu? Eles ficaram batendo, agora a Globo acabou a transmissão deles, portanto acabou a transmissão da cobertura e estão indo todos dormir com a cabeça inchada. Portanto, os institutos de pesquisa falharam, tentaram forçar uma narrativa. Por que essa narrativa? Muitos deputados, principalmente do Centrão, que não têm uma identificação ideológica com o Bolsonaro, ficaram intimidados e, portanto, não teria como fazer. Agora, essas informações que eu trouxe é importante. A Globo vence a concessão dela daqui 3 dias, 2 na realidade, porque nós já estamos na segunda-feira. Portanto, na quarta-feira vence a concessão da Globo. O presidente Bolsonaro, ele pode simplesmente indeferir se a Globo não tiver pago suas dívidas. E ele pode também atrasar essa decisão para um novo Congresso. Este novo Congresso já foi eleito, isso está sacramentado. E o Senado Federal passou a ser bolsonarista. E a Câmara dos Deputados também. Quando eu falo bolsonarista, passou a ser conservador. Então, eles perderam a maioria que eles tinham no Congresso. Daí, já se sabe que Rodrigo Pacheco, em 2023, não vai ser eleito. E a bancada que foi eleita agora vai escolher o novo presidente da Câmara, que vai ser alguém mais à direita. Vocês já imaginaram o que é isso? O quanto isso vai mudar? Então eu trouxe aqui o porquê da preocupação e eu consegui captar tudo isso que eu estou dizendo para vocês. Por isso eu peço a vocês, sentem o dedo no like e compartilhem ao máximo, porque muita gente estava indo dormir de cabeça inchada, preocupada, e vocês vejam quanto o presidente Bolsonaro é inteligente. Eu já liguei hoje para o meu amigo Júlio Fidelix, o presidente do PRTB, tá certo? Falei com ele, vou apoiar o Capitão Contar em Mato Grosso do Sul e aqui em São Paulo, Tarcísio, nem preciso falar. Então vou entrar em contato com todos eles, vou fazer uma campanha maravilhosa para todos aqueles que estão no segundo turno e que são
Bolsonaro. E nós precisamos agora nos concentrar, darmos as mãos e entender a importância que foi esse novo Congresso para o presidente Bolsonaro. Portanto, a Globo está em pânico, porque este novo Congresso é que vai votar a sequência ou não dessa concessão da Globo e eles vão ter que pagar tudo aquilo que eles devem. Então, não adiantou nada essa artimanha. Mas eu quero trazer duas notícias importantíssimas para vocês. Duas notícias importantíssimas. Eu coloquei o meu nome, né, como candidato federal, a deputado federal. Não fui eleito, recebi 1.300 votos, não gastei R$1 de dinheiro público, não gastei R$1 de dinheiro público, não gastei R$1 de dinheiro privado, não mandei fazer um santinho. Foi tudo pela internet e no orgânico. E só no YouTube, porque eu estou impossibilitado de fazer live pelo Facebook e pelo Instagram devido às artimanhas de Alexandre de Moraes. Então, o Zé do Pão vai comer pão amanhecido lá em outro lugar, porque aqui você não fica mais. E aí o que acontece? A gente foi fazer uma campanha séria e honesta e isso daqui era para a gente realmente fazer um case, para saber fazer essa medição. Precisava fazer esse teste e precisava ajudar o presidente Bolsonaro. Agora, o que é importante que vocês saibam nessa história toda? Por que eu estou dizendo a respeito da minha campanha? Primeiro que eu tenho que agradecer a todos vocês. Pessoal, não está sem som, tá? Tá algum problema, tá no som de vocês. Todo mundo está ouvindo aqui, eu estou conseguindo conversar com todo mundo, então quem falou que está sem som, por favor, verifique o som do seu celular, do seu computador ou da sua televisão. E aí, gente, o que eu precisava trazer para vocês era isso. Este novo Congresso mudou a relação de forças e eu estava tentando entender o desespero da Rede Globo de televisão. Vamos lutar, vamos continuar orando e acreditando no nosso presidente Jair Messias Bolsonaro. Beleza? Aqui a Cláudia Cristina, nada disso adianta se o presidente não for eleito. Tudo isso adianta para eleger o presidente Bolsonaro. Tá certo? Esse Marcelino aqui, eu não sei o que está falando que é mentira. Se for em relação a mim, Marcelino, acho que você está um pouco enganado, porque eu estou fazendo uma análise aqui, tá certo? Então, o que acontece, pessoal? Vamos dormir em paz, tá certo? E vamos lá para frente para a gente continuar tocando o Brasil, tá bom? Dalva, o Pacheco vai dançar. Essa é a boa notícia para vocês e o presidente vai ganhar no segundo turno para o desespero deles. Vantagens do presidente agora nesse segundo turno, vou elencar algumas. Serão 4 semanas. O presidente vai ter o mesmo tempo de televisão. Agora não adianta querer dar tempo para Simone Tablet, não vai ter Soraya Trambique. Então a imprensa ficava fazendo isso. O presidente vai ter as sabatinas, vai poder confrontar cara a cara, só ele e o ladrão de 9 dedos, um de frente para o outro. Além disso, o governador Zema já falou com o presidente e vai apoiar o presidente em Minas Gerais. Nós vamos reverter toda esta situação. Beleza? Bom, pessoal, eram essas informações. Olha só como realmente valeu a pena. Chegamos já a 3.100 likes no canal. E vocês que estão chegando agora no canal, se vocês não estão inscritos ainda, vai lá, se inscreva no canal Jacaré de Tanga, beleza? Tá bom? Então aqui, olha, mais um aqui, o tal do Marcelino falando aqui, continua falando besteira aqui o tal do Marcelino, né? Falando que mentira, mentira, mentira. Falando aqui essas besteiras dele aqui. Espera um pouquinho. Vamos resolver o seu problema já agora, Marcelino. A gente já resolve o seu problema agora. Não precisa nem demorar muito tempo, não. Ó. Pronto. Você está resolvido o seu problema, beleza? Pessoal, fiquem todos vocês com Deus. Tenham uma boa noite, tá bom? E, turma, o seguinte... Tudo posso naquele que me fortalece. Quem nos fortalece é Deus. Então vamos para cima, tá certo? Confiantes na justiça divina que tudo vai dar certo. Aliás, já deu, mostrei para vocês aqui uma visão que pouca gente mostrou. E queria parabenizar o meu amigo Alan Lopes, que ganhou para deputado estadual lá no Rio de Janeiro. Ele que é do canal Todo Poder Emana do Povo. Tá bom? Fiquem todos vocês com Deus
Tenha uma ótima noite. Até amanhã. Tchau, tchau.